Então, veja bem. O sangue, ele saiu daqui, não foi, pessoal? Pronto. Então, ele vai retornar por aqui, certo? Pelo ventrículo direito. Ó, através do tronco pulmonar. Olha a figura do tronco pulmonar. Ó, aqui eu tenho o quê? O ventrículo direito. Então, através do tronco pulmonar, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para cá. Através do tronco pulmonar, ele vai para onde? Para o ventrículo direito. Oi. Boa noite. E esse ventrículo direito aqui, uma vez que o sangue pobre em oxigênio vai chegar aqui, o ventrículo direito vai fazer o quê? Vai se contrair e esse sangue vai para onde? Para os pulmões. E lá ele vai ser oxigenado, né? Ele vai ser oxigenado. Você vai fazer o quê? Vai fazer aquela troca gasosa que nós vamos estudar também direitinho. O sangue vai perder aquela carga de gás carbônico e vai receber a carga de oxigênio, certo? A seguir, olha só, o sangue retorna dos pulmões para as veias pulmonares e para o quê? O átrio esquerdo. Então, veja bem, ele vem daqui, passa para o pulmão e depois ele vem para onde? Para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo faz o quê? Abre aqui uma válvula e esse sangue vai ser depositado onde? No ventrículo esquerdo. Por quê? Porque, olha, o coração ele tem o quê? Contração e relaxamento. Como é o nome disso aí? Sístole, diástole. Ó. Isso. Oi, mulher. Oi. Quer entrar? Não entendo. Pois venha. Vê se dá. Pega uma cadeira aí pra você. Pega uma cadeira. Pega ali na outra sala. Tem aí? Tem aí uma cadeira? Tem não. Tem não? Pega ali na outra sala. Bota sua bolsa aí. Sístole e diástole. A sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. Então, olha pra cá. Esse sangue, ele vai ser transportado dessa câmara pra cá. Quando o coração tiver o quê? Relaxado. Vai ter o quê? A abertura dessa válvula e esse sangue vai passar pra cá. Quando o coração contrair, esse sangue vai ser ejetado. Através de quê? Das artérias. E depois vai voltar para o mesmo local de sempre. É uma sequência só, certo? Saiu daqui, recorreu por todo o corpo, passou por todas as células, oxigenou todas as células, nutriu todas as células, pegou o gás carbônico para voltar por onde? Para o ventrículo direito. O ventrículo direito ele vai ejetar esse sangue para onde? Para o pulmão. No pulmão acaba o sistema circulatório. A função do sistema circulatório é somente entregar esse sangue ao pulmão. A partir daí, para que haja essa troca, já é responsabilidade de quê? Sistema circulatório. Certo? Desse modo aqui, quando esse sangue for do ventrículo direito para o pulmão, ele vai ser oxigenado e vai retornar para onde? Átrio esquerdo. Depois vai ser transportado novamente para o ventrículo esquerdo, ejetado e começa todo o caminho de novo. Certo? Entenderam como é? Pronto. Qualquer problema na passagem desse sangue, na circulação desse sangue, vai causar o quê? Veja mesmo. Se eu tenho uma artéria desse tamanho aqui, certo? Olha só o meu espaço, né, para caminhar. Eu como sangue. E nesse caminho eu tiver qualquer impedimento. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não consigo passar, né? O que é que vai acontecer? Aqui vai o quê? Aumentar a pressão do sangue porque ele quer passar. E ele não vai conseguir.
E aquelas células aqui, todas elas estão precisando de quê? De oxigênio. E o sangue não vai conseguir passar para lá. O que o meu cérebro vai fazer? Quando ele perceber que as minhas células não têm oxigênio, vai dar ordem. Coração, bate mais forte. Só que, ó, aqui está tudo obstruído por placas de gordura. Desse lado tem placas de gordura, desse outro também. Então o sangue não vai conseguir passar. Desse modo, eu vou ter duas coisas aí. Um aumento da pressão arterial, por quê? A partir do momento que o coração está batendo mais forte, então eu vou ter o quê? Um aumento da velocidade que o meu sangue vai passar ali, certo? Consequentemente, a pessoa, ele vai passar ou ele vai tentar passar? Ele vai passar, porque ele é líquido. Eu não consigo passar aqui. Por quê? Porque eu sou sólida. Mas se eu derramar um líquido aqui e tiver a pressão, ele passa. Agora ele passa com dificuldade. Por quê? Porque o lumen do vaso está reduzido. Ou seja, a entrada dentro do vaso está reduzida. Como essa gravura aqui, ó. Olha só o diâmetro. Mas aí se eu coloco uma placa de gordura aqui, ó, ele vai ter somente esse espacinho para passar. Então isso vai dificultar que o sangue chegue aonde? Nas células. E o coração vai ter que bater mais forte para que esse sangue possa chegar mais rápido nas células. É isso que causa a hipertensão? Um dos fatores são placas de gordura nas artérias. Um dos fatores. Agora aí o AVC, ele já tem. Tem aquele que já é classificado já. Olha só. Então, como esse sangue vai ter uma dificuldade para passar e o coração vai bater mais rápido, eu vou ter o quê? Um aumento da minha pressão arterial. Do mesmo jeito, se o sangue não está chegando, a pessoa vai ter o quê? Um acúmulo de líquido. Vai estar ingerindo mais água. E o volume circundante dentro dele, o sangue vai ter um volume bem maior. Então a pressão vai ser maior ainda. Por isso que alguns médicos passam aqueles diuréticos, né, com hidroclorotiazida, que são diuréticos de alça. Vão fazer o quê? Eliminar esse excesso de líquido para ver se o sangue consegue passar com mais facilidade. Entenderam como é? Então, se esse sangue não consegue passar, o que vai acontecer? Aquelas células ali vão ficar sem oxigênio. Então, a pessoa vai ter o quê? Uma isquemia, né? Ou seja, a pessoa não vai conseguir oxigenar bem. Aí é daí onde vem os problemas vasculares, né? Tanto o AVC como o infarto. Por quê o infarto? O infarto, pessoal, nada mais é do que o músculo cardíaco, devido a esses problemas. O músculo cardíaco ele vai trabalhar mais forte. Se ele trabalha mais forte, ele vai precisar de quê? De mais oxigênio. Certo? E se o sangue não está conseguindo fluir bem, ele não vai ter esse oxigênio. A partir do momento que falta oxigênio no músculo cardíaco, é aí onde vai originar o quê? A hipóxia. Que é o quê? A falta de oxigênio para o músculo cardíaco. E a partir daí é que eu vou ter um infarto. Do mesmo jeito, no cérebro, se eu tenho qualquer dificuldade em oxigenar o meu cérebro, eu vou ter o quê? Um AVC isquêmico. Uma vez obstruída, tem como substituir esse quadro aí? A partir de quê? Uma cirurgia chamada cateterismo. Como é que vai ser feita essa cirurgia? Assim, ó. O médico vai fazer o quê? Tentar desobstruir desse modo aqui, desse mesmo modo. Ou ainda, ele vai fazer o quê? Ele vai introduzir como fosse uma rede para afastar o vaso, para dilatar o vaso, para que o sangue possa ter um caminho maior para passar. Ou ainda, esse tipo de situação pode ocorrer por quê? Porque quando nós somos jovens, quando nós temos uma qualidade de vida, as nossas artérias e as nossas veias são flexíveis, certo? E no indivíduo mais idoso, essas artérias, essas veias estão cada vez mais rígidas. Então, se eu não tenho essa mobilidade de contração e facilidade do sangue para passar, eu vou ter o quê? Uma dificuldade de
oxigenação. Entenderam, pessoal? Os problemas circulatórios que podem aparecer durante a nossa vida? Pronto. Além disso, ainda devido a esses problemas circulatórios, nós ainda vamos ter os problemas renais. Porque se a pessoa não consegue ter uma boa circulação, percebe que esse sangue também não vai conseguir passar nos rins e ele vai permanecer o quê? Sujo. Porque quem faz a limpeza desse sangue são os rins. Ele vai permanecer cheio de metabólicos, de excretos. Boa noite. Você tá cheia. Graças a Deus. Graças a Deus. Já falou com eles do curso de operador de caixa? Falei, gente. Falei não? Só para lhe lembrar, tá? Boa noite, pessoal. Tranquilo, obrigada. Sim, pessoal, isso aí é um curso de férias. E, ó, tá aqui todos os muraizinhos aqui do Sebrae. É um curso que vai haver de operador de caixa, também vai ter a parte de Excel avançado. Quem tem interesse em participar, ó, operador de caixa para farmácia, logística e Excel. O curso vai ter uma inscrição no valor de apenas R$10, mas esse valor vai ser convertido na compra de cadeira de rodas. Então você não vai estar pagando para ajudar, você vai estar doando para alguém que precisa, né? Aí quem tiver interesse, dirige-se ao CRA. Beleza? Alguma dúvida? Só paga R$10. Hã? Só paga R$10. Só R$10. E são 4 semanas. Aí vai ser na sexta-feira. Vai ter no horário da manhã e no horário da tarde. Você pode escolher um ou outro, entendeu? São 2 turmas. É, operador de caixa começa o dia 1º de julho, de logística de sempre. Aí tem também Excel avançado. Certo? Aí os cálculos renais já vão ser o quê? Formações de como fosse sal, não é bem sal, é um tipo de calcificação. Ali dentro, entendeu? Quando esse sangue ele passa, o excesso daqueles metabólicos vai causar aqueles cálculos que parece sais mesmo. Porque a partir do momento que o rim, ele é assim, ele é formado de feijão. E aqui dentro vai ser cheio de, como fossem os fios de telefone, emaranhados assim, que chama-se glomérulos. Então aqui, esse sangue, para que ele seja filtrado, é necessário que ele passe por todos esses microtúbulos. Então, a partir do momento que aqui tem algo que está obstruindo, você sente aquele túmulo, né? Aí tem um exame que vai diferenciar uma dor nas costas de um cálculo renal. Você pega o paciente virado de costas, aí você fecha a mão, assim como o punho, e bate dentro dessa estrutura dele aqui. Você bate assim. O paciente renal, ele não aguenta uma coisa desse. Quando você bate, você já sabe que é renal. Se for uma dor coluna, ele vai se cortar. Mas se for renal, ele não vai. A renal é a pior dor que existe. Dizem que é pior que o vaso. É porque limpíase é um nome científico. Cálculo renal é um nome que o pessoal utiliza. Até inclusive já não sabe nada disso. Mas é tipo isso. É uma matéria. Pessoal, tranquilo, sistema circulatório. Mas estávamos com outros vai começar a sessão Vamos ver, né? Se der tempo, nós vamos. Se der tempo, nós vamos, porque a gente vai fazer o exercício, tá? Né? Tranquilo, pessoal, sistema circulatório. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Tem pessoas que suportam 3 AVCs normal ou pode ser Por quê? infarto também. Pergunta maravilhosa, Mariana, né? Por quê, pessoal? Olha, uma pessoa de mais idade, ele suporta mais falta de oxigênio. Então, o que é que pode haver uma falta de oxigênio no organismo da gente? No tecido, no órgão? A hemoglobina baixa também. Diminui o oxigênio. A hemoglobina baixa também vai, mas assim, nunca vi nenhum caso de falta de oxigenação grave por baixa de hemoglobina.
Porque se a hemoglobina baixa esse nível, aí já é no caso de realmente um trauma mesmo, quando ele tem uma hemorragia intensa, né? Mas normalmente, assim, por questões alimentares, não existe esse fator. Sabe como é? Mas veja mesmo, ó, se eu tenho um paciente que não consegue oxigenar bem esses tecidos, se ele é mais de idade, ele consegue ter uma resposta muito melhor do que um paciente mais jovem, do que uma criança, por exemplo. Certo? Então, por exemplo, no caso de hemorragia, no caso de hemorragia também vai haver o quê? Uma perda de oxigenação dos tecidos. Certo? No caso de acidente, também a pessoa vai ter uma hemorragia intensa e vai haver o quê? Uma perda dessas células que oxigenam. Mas a questão da idade, uma pessoa que fica, por exemplo, muito tempo sem oxigenação nas células, ela vai ter uma resposta muito melhor do que uma pessoa mais jovem, do que uma criança, por exemplo, ou do que nós mesmos. No infarto é a mesma coisa. Por quê? O músculo cardíaco de uma pessoa mais de idade, ele é muito mais resistente do que o músculo cardíaco de uma pessoa mais jovem. Mas é porque ele consegue, né, suportar esses AVCs, mas é por causa da resistência dos órgãos, que eles são mais, por causa eles são mais idosos. Porque olha só, imagine você. Quantos batimentos o nosso coração faz por minuto? 3? Não. Até 100. Por minuto, até 100 batimentos. Então você imagine aí quantos batimentos um coração de uma pessoa com 75 anos não já bateu. Quanto mais eu estimulo meu músculo, mais ele se desenvolve. Então percebe aí como é que uma pessoa tem mais resistência ao infarto, uma pessoa mais de idade do que uma mais jovem, é devido à resistência muscular mesmo. Certo? Mais trabalho, mais desenvolvimento. Ah, é. Exatamente. É como exemplo que a senhora falou do lado esquerdo da direita. Nesse caso aí, como ele é mais idoso, aquele tecido dele vai suportar uma falta de oxigênio bem melhor do que se fosse uma pessoa mais jovem ou do que uma pessoa, uma criança. É por isso que diz assim: fulano, 47 anos, teve um infarto e conseguiu sobreviver. Fulano, com 18 anos, teve um infarto e morreu. Falei. Quando a pressão na parte, pode causar AVC, ataque cardíaco, quando ela baixa. Olha só, quando a pressão está muito baixa, o que vai acontecer? Aqueles sintomas de sonolência, aquela, né? Mas nesse caso aí, AVC, uma falta de oxigenação vai depender de que caso nós estamos falando. Não é isso? Se tiver uma baixa dessa pressão devido a algum relaxamento do paciente ou uma depressão no sistema cardiovascular, porque vocês sabem que existem remédios, existem fármacos, existem medicamentos que vão o quê? Reduzir a nossa pressão arterial. Que tipo de medicamentos? Ansiolíticos, por exemplo. Professora, e se nesse caso a pessoa tiver o AVC, mas ela tiver com as taxas muito altas? Aí vai ser pior ainda, porque se a pessoa tem um AVC, a pessoa tem placa de gordura que impede a passagem de sangue, diabetes, né? Triglicerídeos, aí vai ser um prognóstico pior ainda. Entendeu? É um motivo que pode ser que no primeiro AVC essa pessoa não resista. É um dos dependendo da fatores. idade. Agora, essa questão de quem pode resistir e quem não pode, isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Minha avó resistiu o terceiro AVC recentemente. Há um mês atrás, ela resistiu o terceiro AVC e teve uma parada. 90 anos. Tá vendo? Por quê? Porque ela já tinha uma resistência maior. Se fosse tu não tava aqui contando. Ela parou na minha frente, né? Ela parou, aí a médica fez lá o procedimento da reanimação, ela tornou. Aí eles botaram oxigênio, ela tá em casa. No caso de afogamento, a falta de oxigenação, Vamos ver a questão do afogamento. Enquanto dá tempo, a gente vai fazer nosso exercício. Olha só, o que acontece no afogamento? Imagine vocês que depois que esse sangue
sai do coração, ele vai para o pulmão, não é isso que a gente falou? Nós vamos falar sobre afogamento na aula do sistema respiratório, mas vamos lá. Então lá, esse sangue vai para onde? Para uns saquinhos ocos que ficam dentro do pulmão. São chamados de alvéolos. Então, é como se fosse um cachinho de uva dentro do pulmão, certo? E aqui os capilares vão passar e vai haver o quê? A troca de gás carbônico por oxigênio, certo? Aqui. Então, a partir do momento que uma pessoa ela se afoga, veja, você não consegue prender a sua respiração por tempo indeterminado. Lembra que eu falei que o bulbo é quem controla a nossa respiração, que é um órgãozinho, mesmo como chegar você explicar dentro do cérebro? Então, quando você fica muito tempo sem respirar, o cérebro manda uma mensagem. E automaticamente o teu diafragma, que é um músculo que fica aqui, faz o quê? Ele faz essa suspensão da nossa caixa torácica, para a gente possa fazer esse momento. Ó, tá vendo? Ó, suspendeu? É o diafragma que faz essa suspensão. E dentro das minhas costelas eu vou ter músculos chamados músculos intercostais. Então, o sistema nervoso vai mandar essa mensagem para quê? Para que todos esses músculos possam se contrair. Então, quando você está debaixo d'água, você vai ter o quê? Aquela mentalidade que você não pode respirar. Mas se você fica muito tempo lá, então você vai fazer isso. O que é que vai entrar dentro do teu aparelho digestivo, dentro do teu aparelho respiratório? Água. Por quê? Porque não existe ar debaixo da água. Vai entrar água. Então, a partir desse momento, eu vou ter o quê? O afogamento. Todas essas estruturas vão ficar cheias de água. E não vai haver o quê? A troca gasosa. Automaticamente, você vai morrer. Entenderam, pessoal? Como é o mecanismo de afogamento? E referente à pressão, assim, para reverter, é mais fácil reverter uma alta para diminuir e uma baixa para uma ou não? Tanto faz. É assim, na minha experiência, eu acho a baixa mais fácil. Mais fácil. Porque, olha, é uma coisa assim, porque a nossa ciência não é uma ciência exata, né? Você sabe que na área de saúde não existe 2 mais 2 é 4. Mas, para você baixar uma pressão arterial, dependendo do estado do paciente, porque você sabe, pessoal, que eu já falei que todos os nossos sistemas são coordenados por quê? Sistema nervoso. Então, se uma pessoa está nervosa, a pessoa passou por um problema, ou a pessoa não consegue se acalmar, por mais que você coloque captopril sublingual, faça o que for, a pessoa não consegue relaxar. Tá entendendo? Agora, uma pessoa que está com a pressão baixa, quando você coloca um salzinho embaixo da língua, você coloca uma adrenalinazinha, a pessoa já começa a reagir. É mais fácil. Na minha experiência, é mais fácil. Certo? Agora, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Sim, por mas quê? quando está a máxima próxima da língua. Aí é onde mora o perigo. Aí é onde mora o perigo. Quando a máxima está próximo da língua, é um perigo. Porque aí pode ser um indicativo de fato. Né? Para zerar também. Então quer dizer que a baixa também ela leva a morte. Leva. Se a baixa estiver alta, se ela estiver próxima, o correto, gente, é que existe uma diferença de. Olha, porque a nossa pressão bem ligeirinho. 9%, no caso. É. Olha só. Não. Não, 6 por 9, se for. A máxima menor que a mínima? Não, a máxima sempre tem que ser um pouco maior. Entendeu como é? Por quê? Porque a pressão, o que é a máxima e o que é a mínima? Olha, bem rapidinho pra gente começar o exercício, tá? A máxima é o quê? A contração. E a mínima é o relaxamento. Então eu não posso relaxar mais do que o contrair, entendeu? A massa sempre tem que estar um pouquinho mais elevada. A nossa pressão arterial é medida em mmHg, que são milímetros de mercúrio. O bom é que essa pressão tem uma diferença de até 4 mmHg. Ou 40, né? Porque a gente diz 120 por 80, que é o correto, mas a gente diz 12 por 1. 40 milímetros de Hg de diferença, certo? Menos que isso aí já é perigo. Você não deve falar, vai ficar no exercício.